Olá, turminha! Hoje nós vamos estudar ciências. Abra uma apostila na página 177. Coloquem a data 28/5/2021, tá? A Terra por dentro e por fora. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a Terra, tá? Por dentro e por fora. Você sabe o que existe no interior do planeta Terra? Você sabe? Vamos aprender um pouquinho hoje. A estrutura da Terra. Nos capítulos anteriores, você estudou os astros e observou uma fotografia do planeta Terra visto do espaço. Neste capítulo, nós vamos aterrissar em nosso planeta e conhecer melhor a superfície que o recobre e o que existe no seu interior. A Terra tem formato esférico e em sua estrutura podemos destacar a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Tá? Formato esférico, ele é o quê? Como a esfera, né? Redondo. A crosta terrestre é a camada que forma a superfície da Terra e é sobre ela que vivemos. Tá? Então, o que é crosta terrestre? É uma fina camada, tá? Que forma a superfície da Terra sobre a qual nós vivemos. Aqui, ó, olha aqui. Tá vendo? A crosta terrestre é uma fina camada, tá? Que forma a superfície da Terra e sobre a qual nós vivemos, tá? Então, aqui, ó, crosta terrestre coloquei, ó, uma fina camada que forma a superfície da Terra e é sobre ela que vivemos. O manto vem logo abaixo da crosta terrestre. Olha aqui no desenho. Tá vendo? Essa parte aqui é o manto. É uma camada pastosa e muito quente, apresentando temperaturas muito altas. Então, aqui, ó, tá escrito o que é manto. Manto é uma camada, né, pastosa e muito quente, apresentando temperatura muito altas, tá? Depois do manto tem o núcleo, que é a região central da Terra com temperaturas mais altas que as do manto. Olha aqui o núcleo. Tá vendo aqui no desenho? O núcleo é a região central da Terra. Então, você vai colocar aqui, ó. Núcleo é a região central da Terra com temperaturas mais altas, tá? Do que as do manto, tá? Envolvendo todo o planeta, existe a camada de ar que recebe o nome de atmosfera, tá? Tá vendo essa linha fininha aqui, ó, azul clarinho? Aqui é a atmosfera, tá? Então, o que é a atmosfera, professora? É a camada de ar que envolve a Terra, tá? Então, aqui, ó, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, tá? Então, o que é a atmosfera? É a camada de ar que envolve a Terra. Então, você pode prestar atenção aqui, ó, a crosta terrestre, né? Lembra que eu falei que é uma fina camada, tá? Aqui na superfície, ó, tá vendo? Essa camada fininha aqui, ó, é a crosta terrestre. Aqui, ó, essa parte aqui é o manto. Aqui no meio é o núcleo, que é ainda bem mais quente do que o manto, ó. E aqui a atmosfera, tá? O núcleo, o manto e o núcleo. O núcleo é mais quente do que o manto. Tá vendo aqui, ó? Bem lá no meio, o núcleo é bem no meio da Terra, é muito quente.
aqui é menos quente, tá? Aí depois vai a crosta terrestre e aqui a fina camada, né, de ar que envolve a Terra, que a gente chama de atmosfera. Ah, e em que parte a gente vive aqui da Terra? Na crosta terrestre, né? A gente vive aqui, ó. Tá vendo? É como se fosse o planeta por dentro, tá? A gente vive aqui. É sobre a qual nós vivemos, tá? Lembra que a gente leu aqui? É sobre a crosta terrestre que a gente vive. Então, a gente vive aqui, tá? A estrutura da Terra em números. O esquema apresentado a seguir traz informações sobre as dimensões da crosta terrestre, do manto e do núcleo e mostra onde está localizada a atmosfera. Observe também a América do Sul, local em que se encontra o Brasil. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, a atmosfera. Olha aqui. A crosta terrestre. O manto, essa parte aqui é o manto. E aqui o núcleo, tá? Olha aqui, ó. A crosta terrestre, ó, olha aqui. Cerca de 5 a 80 quilômetros de espessura. Então, não é uma coisa fininha, né? É de 5 a 80 quilômetros de espessura, tá? E aqui o manto, 2.800 quilômetros de espessura. Então, é bem grande o manto. E o núcleo, 3.500 quilômetros aproximadamente de espessura, tá? E aqui, ó, a Europa, o Oceano Atlântico, a África, olha aqui, ó, onde a gente tá. A América do Sul, né? Aqui tá a África e aqui a América do Norte, tá? E aqui, ó, tem o que significa espessura, é grossura, tá? Então, deu para perceber, né, que é muito grosso. A espessura, ó, do núcleo mesmo é 3.500 quilômetros. É muito, muito grosso. A crosta terrestre. Como foi possível verificar nas páginas anteriores, a crosta é a camada da Terra sobre a qual nós vivemos. Por cima da crosta estão as praias, os mares, os oceanos, os rios, os lagos, as lagoas, as geleiras, as florestas, os campos, as montanhas, as cidades, os desertos, entre outros. Tudo o que vemos à nossa volta, a paisagem de nosso planeta, está sobre essa camada, tá? Tudo isso aqui que a gente vê, tá vendo essas imagens aqui? Está em cima da crosta terrestre, tá? A crosta terrestre é a camada superior do manto, não são estáveis, tá? Então, a crosta terrestre e o manto não são estáveis. O que é isso, professora? Estável é firme, seguro, que não se altera, acomodado. Então, ele não fica parado, não fica estável, tá? Não fica sem alterar, quietinho. Ele tem movimento, ó. O movimento dessas camadas vem ocorrendo há milhões de anos e de forma lenta, tá? É bem lento, mas ela não fica estável, não fica parada, nem a crosta e nem o manto, tá? Dois sinais perceptíveis da ocorrência do movimento da crosta terrestre são os terremotos e as erupções vulcânicas, tá? Então, quando eles se movimentam, a gente pode perceber através dos terremotos e das erupções vulcânicas, tá? Dos vulcões. Aqui já começam as atividades, tá? Tem uma atividade bem divertida aqui, atividade 1, ó. Decifre as palavras do diagrama. Nas linhas abaixo, explique o que representa cada uma delas, tá? Então, aqui, ó, cada desenho desse é uma letrinha. Então, você vai formar aqui uma palavra na letra A, uma palavra na letra B, uma na letra C e uma na letra D. Duas, no caso, na letra D, né? Então, aqui, ó, vamos formar aqui a primeira palavrinha, é a letra A. Vamos lá. Essa árvore é a letra A. Então, eu venho aqui e coloco a letra A, tá? Esse aqui é a letra T. Eu coloco a letra T aqui. Essa borboletinha, a letra M.
eu coloco a letra M aqui. Essa lâmpada é a letra O. Põe a letra O aqui. Esse balãozinho é a letra S. Esse pirulito é a letra F. Esse parece um aviãozinho, é um aviãozinho, letra E. Esse aqui, né, que representa o som da música, R. E esse aqui é a outra letra A. Então, formou o quê? Atmosfera. Então, aqui você na letra B, você vai escrever a palavrinha, na letra C, na letra D, você vai decifrar qual é a palavra. Aqui embaixo tem letra A, B, C e D. O que você vai fazer aqui? Por exemplo, aqui na letra A, atmosfera. Foi a palavrinha que eu descobri. Então, aqui na letra A, eu vou colocar o que é a atmosfera. Então, o que é a atmosfera? É a camada de ar que envolve a Terra, lembra? Então, eu venho aqui na letra A e escrevo camada de ar que envolve a Terra, tá? É isso que é a atmosfera. Aí, o que eu descobri aqui na letra B? Eu vou responder aqui. O que é o que eu descobri na letra B? Na letra C e na letra D, tá? As respostas de todas essas palavrinhas que vocês vão descobrir aqui está na primeira página, tá? Do conteúdo de hoje. É só ir lá que tem tudo certinho. Atividade 2. As imagens abaixo representam alguns dos vários ambientes que existem na crosta terrestre. Identifique-os e responda as questões, tá? Então, você vai identificar e responder as questões. O que é aqui? Olha essa imagem. É uma floresta, né? Então, você vai escrever aqui. Floresta. Floresta, tá? O que é aqui? É um rio, professora. Vai escrever aqui. Aqui é o quê? Uma cidade. E aqui? Olha que delícia, uma praia. Aqui, um campo. E aqui são montanhas, tá? E aqui embaixo você vai responder. Em qual dos ambientes acima você está agora? Que ambiente você está agora? Você está na praia, na floresta, no rio, no campo, na cidade? Vai escrever aqui embaixo. B. Você gostaria de estar em algum outro ambiente? Por quê? Onde você gostaria de estar agora? Gostaria de estar em outro lugar? E por quê? Responde aqui. Observe a ilustração abaixo e responda as questões. Olha aqui. Olha essa ilustração. Isso aqui é o quê? Planeta, né? O planeta Terra. Então, responde aqui, ó. A. O astro da ilustração é iluminado ou luminoso? Lembra que iluminado é o astro que não tem luz própria, tá? E luminoso é o que tem luz própria. A Terra tem luz própria ou ela é iluminada por outro astro? O astro representado é um satélite natural, um planeta ou uma estrela? Eu acabei de falar, né? A Terra é uma estrela, gente? Não, né? A Terra é um planeta e ela não tem luz própria. Qual é o nome desse astro? Acabei de falar. Terra, né? Quais são as formas ou estruturas que estão representadas na crosta terrestre da imagem? O que está representado aqui na crosta terrestre? Lembra que eu falei que fica em cima da crosta terrestre? E o que tem aqui? Tem casa, né? Tem oceano, né? Tem cidade, tem árvores, olha aqui, tem árvores. Tem ilha, né? Ou praia, né? Tem montanhas, entre outros. Então, você pode responder aqui na letra D.
Nessa unidade, o que a gente estudou? Que a crosta terrestre, o manto e o núcleo fazem parte da estrutura da Terra e que a atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Hoje nós vamos aprender um pouquinho também sobre os terremotos e vulcões, tá? Você já ouviu falar em terremotos e em vulcões? Já ouviram, gente? Já ouviram falar? Geralmente tem notícias, né? Na televisão, na internet, sobre terremotos e sobre vulcões. Terremotos são tremores que ocorrem na superfície da Terra e podem fazer construções desabarem, né? São tremores, a Terra treme, agita, abala, né? Os terremotos já causaram a morte de milhares de pessoas em diversos países do nosso planeta. Olha aqui, gente, ó, essa fotografia aqui. É uma destruição, tá? Foi provocada por um terremoto no Nepal, tá? Olha aqui. Aqui tem o mapa do Nepal, ó. Tá vendo? O Brasil não está localizado em uma região onde ocorrem intensos terremotos. Graças a Deus, né? Os fracos tremores de terra que acontecem em nosso país não têm consequências tão graves. Leia o texto a seguir. Aqui no Brasil acontece, né? Mas são tremores bem fraquinhos, tá? Aqui tem um pouquinho sobre um tremor de terra, tá? Que teve em Minas Gerais. Olha aqui no ano de 2007, tá? A terra tremeu no norte do estado de Minas Gerais, tá? O epicentro, quer dizer, o centro do terremoto da superfície da terrestre, que primeiro sente o tremor, tá? Foi localizado a 1 quilômetro de Caraíbas, no distrito de Itacarambi. Esse terremoto foi o primeiro a causar a morte de uma pessoa, provocou ferimentos em outras pessoas e fez que muitas construções sofressem danos na região. Então, muitas construções foram o quê? Sofreram danos, né? Por causa do tremor, tá? E aqui, ó, tá o mapa de Minas Gerais. Olha aqui Caraíbas, onde que está, tá? E foi aqui que aconteceu o tremor da Terra. Aqui fala um pouquinho sobre os vulcões, tá? Aqui tem o que significa erupção, tá? É saída de materiais magmáticos, como rochas, cinzas, gases e lava por um vulcão, tá? Vocês já devem ter visto na televisão, né? Como que sai, né? Aqui mesmo tem uma imagem, ó, do vulcão. Um vulcão é uma estrutura que pode entrar em erupção e jorrar um material pastoso e muito quente que vem do interior da Terra, a lava. No planeta Terra existem muitos vulcões ativos, mas no Brasil há apenas vulcões extintos, tá? Então, vulcões que não existem mais, tá? Normalmente considera-se ativo, aqui ó, o vulcão que está em erupção ou que mostra sinais de instabilidade, com pequenos abalos ou emissões de gás significativas. Vulcão dormente, né, de dormir, é aquele que não se encontra atualmente em atividade, mas que poderá mostrar sinais de perturbação e entrar de novo em erupção, tá? Então, tem o ativo, o que está em erupção, tem o dormente, né, que pode entrar em erupção, e tem o extinto, que é aquele que os vulcanólogos consideram pouco provável que entre em erupção de novo, tá? E aqui tem uma imagem, ó, do vulcão Etna, tá? Ele está localizado na Itália e é considerado um vulcão ativo, tá? Lembra que o que é um vulcão ativo? O vulcão que está em erupção ou que mostra sinais de instabilidade. Ele é instável, ele pode ter emissões, né, de gás. Olha aqui, tá vendo? Aqui tem uma atividade para completar a cruzadinha, tá? Vocês leem aqui e respondam que é a cruzadinha, tá? A Pro até já respondeu aqui, mas vocês leem as questões aí e respondam. Observe as imagens e leia o texto sobre Vesúvio.
um vulcão adormecido localizado na atual Itália. Depois responda ao que se pede. Olha aqui. A explosão mais violenta do Vesúvio ocorreu em 79 depois de Cristo. Entre os dias 24 e 25 de agosto, o vulcão destruiu construções e matou por asfixia ou soterrada sobre a lava incandescente parte das populações das cidades de Pompeia e Herculano. Pompeia é hoje um extenso monumento da tragédia, cercado de muros com torres e 8 portas. Macabros moldes de gesso buscam reconstruir a posição das vítimas no momento em que foram encobertas pelas lavas. Sobre Pompeia e Herculano, há livros inteiros sobre o rastro de destruição do vulcão, tá? Aqui tá a fonte, tá? De onde foi tirada esse texto. Olha aqui, gente, ó. A cidade de Pompeia, tá? Soterrada. Olha aqui que fala no texto, tá? Eles buscam o quê? Fez gesso, né? Moldes de gesso para reconstruir, tá? A posição das vítimas, das pessoas que foram encobertas pelas lavas. E aqui, ó, o Vesúvio está adormecido e há muitas pessoas morando perto dele, tá vendo? O vulcão está adormecido e tem muitas pessoas morando perto dele. E aqui, ó, DC, lembra que a gente viu aqui, ó, 79 depois de Cristo? É a abreviatura, tá? A abreviatura de depois de Cristo. É D minúsculo e o C maiúsculo. C maiúsculo porque é Cristo, né? E a palavra Cristo escreve com letra maiúscula. Asfixia, dificuldade para respirar, que faz faltar oxigênio no organismo. Sufocação. E aqui embaixo, incandescente, que emite luz em chamas, pegando fogo. Você sabia dessa história de Vesúvio? Você ouviu falar de outras erupções vulcânicas mais recentes? Vocês já ouviram falar de algumas erupções vulcânicas mais recentes, pessoal? Ó, o caso mais recente de vulcão de fogo foi na Guatemala que aconteceu, tá? Foi em 2018. Deixou muitos mortos, né? E muitos locais foram soterrados, tá? Pelo pó e pelas cinzas, tá? Então, o mais recente, que a Pro tá sabendo, é o vulcão de fogo na Guatemala, que foi em 2018. Aqui tem uma atividade, tá? Tem duas questões aqui, a A e a B, que são questões pessoais, tá? Então, vocês vão responder. Observe as fotografias e realize o que se pede. Olha aqui, tá vendo? Olha aqui as fotografias, ó. Duas imagens do vulcão Kilauea, no Havaí, tá? E aqui o terremoto no Haiti. Então, aqui são vulcões e aqui terremoto, tá? Ó, as fotografias mostram o que pode acontecer na superfície terrestre quando um vulcão entra em erupção e quando ocorre um terremoto. Então, pode acontecer isso quando o vulcão entra em erupção e quando ocorre um terremoto, toda essa destruição, né? E aqui, ó, o que você sabe a respeito dos vulcões? Você vai escrever aqui. O que você sabe a respeito dos terremotos, tá? Dos tremores do terremoto. Vai escrever aqui na letra B. Descreva o que você observou nas fotografias, que modificações aconteceram na paisagem. Olha aqui, já respondi aqui, ó. Eu observei que o vulcão destruiu a natureza, né? O vulcão destruiu tudo, né? Quando ele entra em erupção, ele vai destruindo tudo. Além do tremor que ocorreu em Minas Gerais, mencionado na página 184, você já ouviu falar de algum outro terremoto no Brasil? Vocês já ouviram, pessoal? Terremotos no Brasil não são comuns, né? Mas que às vezes a gente pode sentir o quê? Pode sentir os tremores, né? De terremotos, tá? Mas o centro deles está em países vizinhos. Então a gente pode, sim, sentir os tremores, tá? De terremotos que tem em outros países, em países vizinhos. Mas aqui no Brasil não é comum.
Você sabia que no dia 2 de abril de 2018 houve um terremoto na Bolívia e seus tremores foram sentidos na Avenida Paulista, em São Paulo? Você sabe o que fazer caso ocorra um terremoto? Com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa em livros ou na internet e escreva abaixo o que você encontrou. O que a gente deve fazer em caso de terremoto, gente? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que desligar o gás, né? Das residências, né? A gente tem que ficar longe de quê? Longe de locais com móveis que podem cair, né? Ficar longe de móveis que podem cair na tua cabeça para te matar, né? A gente não pode o quê? Evitar usar elevador, né? Se você estiver na rua, você tem que ficar longe dos prédios, dos muros, porque quando começar a tremer, né? Vai cair os prédios e você estiver perto, você vai ser soterrado por eles, né? Sempre proteger o quê? A sua cabeça, né? Então tem que proteger bastante a sua cabeça. Né? Os países que são atingidos, né, por terremotos, eles costumam o quê? Eles conscientizam seus habitantes sobre o que fazer, né? Quando tiver uma situação de terremoto, tá? E esses países que acontecem terremotos, né? Eles têm o quê? As construções, né, são adaptadas, tá? Em relação à estrutura, tá? Os materiais, é tudo com resistência a terremoto. Então, os países que é comum acontecer terremoto, né, eles já têm uma estrutura, já conscientiza a população do que fazer se acontecer um terremoto. E aqui embaixo está o que a gente estudou hoje, né? Que os terremotos são tremores que ocorrem na superfície da Terra e quando um vulcão entra em erupção, dele pode jorrar a lava, né? Que é bem quente, né? Que vai destruindo tudo, matando tudo, né? Então, hoje a aula foi um pouquinho extensa, tá? Mas dá para responder as atividades. Façam até aqui na página 189. Qualquer dúvida, chama pro no WhatsApp. Um beijo no coração de vocês e até logo.